falar do Corinthians. Luiz Fabiani. Salve o Corinthians, campeão dos campeões, eternamente dentro dos nossos corações. Vamos falar de Corinthians, já que o PDV tá de mal de você, entendeu? Verdade. Você tá chamando, ele não vem, daqui a pouco ele vem. Enquanto isso, vamos falar do Timão que entra em campo daqui a pouco contra a equipe do Ceará. Muitos desfalques, mas tem notícia boa? Umazinha só pro torcedor do Corinthians. Vai, Fabiane. Vamos lá, Nina. Realmente, Corinthians muito desfalcado e ciente de que o seu ataque titular e até reserva está fora do duelo na Arena Castelão, onde o Corinthians tem um péssimo retrospecto em jogos de campeonato brasileiro. São 8 jogos desde 2020 jogando na Arena Castelão com 7 derrotas e um empate, seja contra o Vozão ou contra o rival Fortaleza. Até por isso, dificuldade iminente para essa partida. O Ceará também vem desfalcado, sem Pedro Raul, sem Pedro Henrique, dois dos principais jogadores da equipe, mas pelo lado do Corinthians o buraco é mais fundo, porque Yuri Alberto ainda não se recuperou daquele problema na coluna, na vértebra L1, que ele fraturou no jogo contra o Atlético, ainda antes da paralisação para a Copa do Mundo de Clubes. Ele permanece de fora. Soma-se a ele Ángel Romero e Memphis Depay, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, também confirmados como ausências no jogo de logo mais, que terá transmissão da Rádio Bandeirantes. No sistema defensivo, também problemas, Nina Gagliotti, porque Gustavo Henrique, que se recuperou já de uma cirurgia de hérnia inguinal, foi até titular e um destaque negativo do jogo contra o Red Bull Bragantino, também está fora. Ele vai ser preservado da partida, o controle de carga, como eles chamam no futebol, nem sequer viajou com a delegação do Corinthians rumo à capital cearense. Então, Gustavo Henrique é mais uma baixa para o Corinthians no jogo de logo mais, uma possível... controle de carga curioso, né? Mas você já É. explicou aqui para os nossos ouvintes, talvez valha até trazer de novo essa informação, que não é um controle de carga para agora, é um controle de carga futuro. Exato, porque o Corinthians vai fazer 5 jogos num período de 15 dias, inclusive o próximo, um clássico contra o São Paulo, e já tá batendo na porta aí, daqui cerca de 15 dias, é exatamente 2 semanas, Corinthians e Palmeiras pela Copa do Brasil. Então o Gustavo Henrique, que é um pilar defensivo, é um dos jogadores que o Corinthians não quer perder em hipótese alguma nessa sequência de jogos grandes, Nina Gagliotti. E a notícia boa que eu te pedi? A notícia boa é que tem 3 retornos para essa partida. Vamos lá, inclusive um deles eu vou trazer uma informação exclusiva aqui, hein? André Ramalho cumpriu suspensão contra o Red Bull Bragantino, tá de volta. Maicon, que estava com desconforto muscular e não foi sequer relacionado para o último jogo, tá de volta. Breno Bidon está de volta após cumprir suspensão. E Breno Bidon tem a quem mostrar o seu futebol, porque segundo a apuração da Rádio Bandeirantes, o PSV da Holanda enviou representantes à Arena Castelão para acompanhar o jovem meio-campista do Corinthians, só 19 anos, e a tendência é que uma oferta seja oficializada nos próximos dias. O Corinthians conta com a verba de venda de atletas para fechar o seu orçamento e conseguir uma vida mais saudável do ponto de vista financeiro. O Timão tem que bater 181 milhões em vendas de atletas nesta temporada para se manter preso à meta orçamentária estabelecida e aprovada pelo Conselho no começo do ano. Até aqui, o Corinthians fez cerca de 70 milhões de reais em vendas, incluindo as do lateral esquerdo Denner, que deixou o Corinthians sem sequer estrear no profissional para reforçar o Chelsea da Inglaterra, ele só vai no meio do ano que vem, e do Guilherme Biro, que estava emprestado ao Sharjah dos Emirados Árabes e foi comprado em definitivo por 14 milhões de reais. Esse é o cenário de mercado do Corinthians, que estipula fazer algo em torno de 15 milhões de euros, 100 milhões de reais, com essa possível negociação do Breno Bidon, jogador importante, mas o Corinthians pretende se desfazer de um jogador como ele, que é importante e valioso, para evitar uma venda precoce do Yuri Alberto, que é um cara que geraria um retorno técnico, né? A perda do Yuri Alberto daria um impacto dentro de campo muito maior do que essa do Breno Bidon. Vamos de provável Corinthians então, Nina? O Timão que deve ter Hugo Souza no gol. Vamos, mas espera, antes disso, só mais uma dúvida a respeito Diga. do Breno Bidon. Qual é a expectativa do Corinthians em relação à proposta? Quanto que o Corinthians espera receber por este menino?
Quanto à proposta específica do PSV, ainda não há uma expectativa desenhada, né? Porque o Corinthians vai ser o último a saber nesse caso. Não, claro. Mas a ideia do Corinthians é vender por cerca de 15 milhões de euros Perfeito. e manter um percentual de direitos econômicos pensando Você numa pede futura 15, venda. chega de 10, você Exato. fecha em 12,5 com metas. O que eu acho que vai rolar é, você pede 15 por 100% e acaba fechando por 15 por 60%. Lembrando, esses números não são informação, só um palpite dentro daquilo que o Corinthians costuma fazer nessas negociações. Nina, de Corinthians, acho que é isso. Não, vamos com a escalação então. Ah, é verdade, fiquei devendo a escalação. Provável Corinthians para o duelo contra o Ceará. Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Kaká, André Ramalho e Matheus Bidu. Martínez, Breno Bidon, Carrilho e Garro. Ángel Romero? Não, esse tá fora. Memphis Depay? Tá Não, fora também. Tá fora. Thales Magno e Guinegão. Esses dois devem formar a dupla de ataque do Corinthians no duelo contra o Ceará. Alguma expectativa pra esse jogo, Nina? Olha, expectativa baixa, sendo bem honesta. Acho que vai ser um jogo bem difícil pro Corinthians. Falando, claro, como imprensa de São Paulo, acho que vai ser difícil se o Corinthians empatar. Eu acho que já é um resultado que pode se considerar bom e é evidente que a vitória seria espetacular, mas assim, eu não ficaria triste se voltasse do Ceará hoje com um empate, um 0-0, 1-1. Os desfalques são grandes, são importantes e a partida é muito dura lá, né? O Ceará tem crescido na competição, então vamos ver. Eu iria no empate se eu tivesse que apostar. Diga! Corinthians escalado, hein? Corinthians escalado. E vamos ver se eu tô bom de palpite. Quase gabarito, 100%. Vamos lá, o Corinthians está definido. Até porque não era tão palpite assim, né? Sempre tem um pingo de informação. Mas o Corinthians está definido com Hugo Souza no gol, Mateuzinho na direita, André Ramalho e Kaká na zaga e Bidu na esquerda. Meio campo com Ranielli, Martínez, Breno Bidon e Garro. E no ataque, Thales Magno e Guinegão. Vou falar, eu não posso ficar me gabando aqui, porque teve um erro grande aí, viu? O André Carrilho no banco. Surpreende a escolha do Dorival pelo André Carrilho no banco. E a Será presença... que é a escolha do técnico? Ou tem certamente. um dedinho de DM aí? Eu acho que não, porque ele viajou, ele tá no banco de reservas normalmente, o banco do Corinthians, e aí eu acho que o torcedor começa a se preocupar. Com Felipe Longo, Félix Torres, Maicon Carrilho, Héctor Hernandes e Andileri. Kaique, Léo Maná, Charles, João Pedro, Cauê Furquim e Dieguinho. Esse é o banco de reservas do Corinthians. Vamos dar mais